Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. É o objetivo da criação. Ó, como não existe noção de tempo no plano espiritual, nós já existimos em nosso estado definitivo e perfeito no mundo infinito. Quer dizer, nós não somos aqui só, nós já existimos lá. Nós aqui só somos uma ideia do infinito, entende? Então, o que é chamado de Ein Sof. Como o desejo no plano espiritual indica ação, não é? O próprio desejo age sem um corpo. Veja, lá os desejos são uma ação e o próprio desejo vai agir mesmo sem ter um corpo. Portanto, quando o desejo de criar almas, né, a vontade de ter prazer, surgiu no Criador, quando ele quis preenchê-las com o mais perfeito deleite, para senti-lo e deleitar-se em sua perfeição, fazer criaturas exatamente como ele é, e seu desejo se realizou imediatamente. Assim apareceu o mundo do Ensof, no qual nós já existimos em nossos estados definitivos, ou seja, essa alma e esses desejos já são algo definitivo dentro dessa nossa existência. Então, em nossas sensações, isso se assemelha a uma pessoa durante o sono. Mesmo que esteja dormindo em algum lugar, só ao acordar vai entender onde está. Porém, para atingir esse estado perfeito, temos que passar por um processo gradual de transformação de nossas qualidades interiores, que são os desejos, que correspondem à ascensão espiritual desde o nosso mundo, através de todos os mundos, até atravessar o Ensof. Para nos guiar até o último estado, o Criador nos governa das alturas através de todos os mundos. Assim, nada existe em nosso mundo que não se origine do mundo de Ensof, onde o estado último de cada alma determina o caminho que ela está destinada a percorrer no geral. As mudanças que devem sofrer no particular, em cada momento, que são cada estado, né? E o seu progresso espiritual em direção ao mundo do infinito.
não existe retorno. Tudo que acontece é ditado pela necessidade de conduzir cada alma ao seu estado definitivo, ou seja, não existe nada que é acidental. Somente este objetivo determina o estado de nosso mundo a cada segundo que acontece a ele no geral e a cada um de nós no particular. O Criador nos criou, não criou nada em vão. Tudo serve para o seu propósito. Veja, então, cada situação que eu vou viver, seja com outro ser humano, ou até mesmo sozinho dentro desses graus internos, né? Ó, não existe tempo, né? Não existe tempo, não existe essa ideia do tempo no mundo espiritual, porque aqui nós estamos falando de sentimentos e internalidade do ser humano. Então, dentro dessa questão, a Torá está trazendo aqui uma questão profunda para a gente entender o que é o Zohar. Veja, é um salto de uma percepção para outra percepção. Muito bem. Então, como não vai existir retorno, não é? Então, no entanto, a vontade aqui, né? Não existe retorno. Tudo que acontece é ditado pela necessidade de conduzir a alma. Veja, tudo que vai acontecer na nossa vida, seja bom e ruim, é a necessidade de conduzir a alma a seu estado definitivo, que é esse estado que já existe lá em cima e não muda. Somente esse objetivo determina o estado no nosso mundo, cada segundo que acontece a ele no geral, cada um de nós no particular, não é? Ou seja, ou com todos ou nós aqui dentro do nível mais particularizado, né? Ou seja, individual. O Criador não criou nada em vão, então tudo que acontece, não é? É para que você tenha essa percepção espiritual. Tudo vai servir ao seu propósito, ao propósito de quem? Do Criador. No entanto, a vontade que provém das alturas não exclui nossa participação ativa. Ou seja, mesmo que tudo seja mandado lá de cima, a gente participa ativamente em nosso próprio avanço. Em lugar de escravos, movendo-se sobre a coação de um porrete chamado sofrimento, podemos transformar o nosso caminho de sofrimento no caminho da Torá. Para ativar rapidamente e percorrer este caminho sozinhos, do ponto mais baixo ao mais alto, e nos conscientizarmos que o desígnio do Criador é verdadeiramente desejável. Isso é possível através de um pedido por elevação espiritual, o que é chamado man, ou conhecemos como maná, uma prece. Em resposta, receberemos da altura a força espiritual que nos ajudará a aperfeiçoar nossas qualidades, ou seja, ascender, né, a toda a Torá, né, ascender. Toda a Torá fala apenas nisso, e a Cabala vai mais além e oferece uma explicação detalhada do próprio caminho como um mapa. Ela descreve o que percorremos e onde, em que estado e em que degrau estamos a cada momento. A Cabala estuda a estrutura do mundo espiritual. A finalidade desse mundo é atenuar os sinais, desejos do Criador, para que possamos atendê-los com o nosso egoísmo, né? Então, perdão, gente, para que possamos entendê-los com o nosso egoísmo e compreendê-los com a nossa mente. Em hebraico, a palavra para mundo é olam, né, de ha-lama. Então, que significa ocultamento, pois esses mundos ocultam e atenuam a luz do Criador até o ponto em que possamos percebê-la. Dependendo das qualidades espirituais de cada um, do grau do seu avanço, completo egoísmo, nosso mundo, ao altruísmo parcial, mundos espirituais, a percepção do Criador ou de sua luz se dá de forma diferente em cada um dos 125 degraus. Estes 125 significa apenas 10, que são chamados de as 10 sefirotes, entre o Criador e nós, onde cada sefirá inferior transmite menos da luz do Criador, conforme a percepção do que se encontram naquele degrau. Quanto mais inferior a sefirá, menor a luz do Criador.
ela deixa passar para os que estão abaixo dela, ou seja, no mundo que eu vou estar, não é? Se eu estou aqui em Malhut, ainda não comecei a fazer a elevação, então eu não sinto a luz do Criador, eu sinto a luz que todo mundo sente, que é a luz, não é, desse estado de Nefesh e tal, mas eu não sinto a luz aqui de Yesod. Na própria Malhut aqui a gente tem uma árvore, né, que tem que ser subida. Então eu vou subindo esses estágios espirituais, seja no nível que for, e aí cada um desses níveis tem uma luz diferente. E dentro dessa luz, não é? Então eu vou avançando. Por isso que quando você vai passar para os próximos níveis, aqui a luz já vai ser outra. Quer dizer, aí você passa por um estágio, às vezes de escuridão, não é? De alguns acontecimentos negativos, até que você chegue a essa conclusão. Veja, caso você não consiga ir, você é aquilo que nós chamamos de porrete da Torá. Ela vai dar porretada na sua vida até que você consiga achar um jeito de clamar ao Criador para você chegar no próximo nível. Muito bem, continua aqui, né? O que são as Sefirotes? O nome das Sefirotes são Keter, Rohimá, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzavod, Yesod e Malhut. Seis delas, porém, se combinam em uma, chamada Zerampim, de modo que ao todo há só 5 Sefirotes. Keter, Rohimá, Binah, Zerampim e Malhut. Além disso, o Zerampim normalmente é considerado uma Sefirá masculina, não é? Então, e às vezes designada como Tiferet, pois a sua última é a sua sefirá principal, absorvendo em si todas as propriedades de todas as 6 sefirotes de Zerampim. Assim, o Criador concebeu apenas 5 sefirotes. Veja, nós temos uma que são chamadas de 6, mas ela na verdade é uma só. Então tem Keter, o desejo do Criador de proporcionar prazer a Malhut. Rohimá, é o próprio prazer que o Criador deseja nos proporcionar. Binah transfere o prazer de Rohimá a Zerampim. E Zerampim recebe o prazer de Binah e o transmite a Malhut. Malhut recebe o prazer. Binah consiste de 2 partes. A superior, chamada Gar, ou ave, não deseja receber a luz de Rohimá. No entanto, como o Criador deseja comunicar essa luz aos inferiores, a parte inferior de Binah, não é? Que é chamada Zat ou Isheshut, recebe a luz de Rohimá e a transmite a Zerampim. Então, ela transmite a Zerampim. Zerampim não quer receber a luz, mas Malhut, na medida da sua correção, invoca Zerampim, recebe e transmite-lhe a luz de Binah. Por isso, às vezes, falamos de recepção geral da luz por Zerampim. E Malhut como denominação combinada de Zon e Zerampim e Nuk, que é Zerampim e Nuk, vocês vejam. Essa Zon é Zerampim e Nuk. O que acontece aqui? Vamos indo devagar para a gente compreender. Aqui dentro de Binah, não é? Eu tenho uma outra Sefirote, como a gente já viu, e aí ela é dividida em 2 partes. Essa primeira aqui, né? Essa parte de cima aqui, que é chamada de ave, e aí aqui dentro dessa Sefirote vão ter também essas outras Sefirotes. É dessas Sefirotes aqui que há uma divisão, né? Gar e Esheshut, juntamente com o resto das Sefirotes. É aqui que está sendo falado, né? Então, o Binah consiste de 2 partes. Superior, chamada Gar ou ave, que não deseja receber a luz de Rohimá. No entanto, o Criador deseja comunicar essa luz aos inferiores. A parte inferior de Binah, chamada Zat, veja, então, lá vai ser chamado de Zat ou Yesheshut. Recebe a luz de Rohimá e transmite a Zerampim, que é Zeá. E ela não quer receber a luz, mas Malhut, na medida da sua correção, invoca Zerampim a receber e transmitir-lhe a luz de Binah. Por isso, às vezes, falamos em recepção geral da luz por Zerampim. E Malhut, como denominado a combinação de Zoom. Veja, então essa combinação que vai ter entre esse desejo construído, entre Zerampim, aqui, Malhut, não é? E essa parte de Zerampim que está recebendo
essa luz aqui de Zat, não é? Ou Yesheshut, que não quer receber de Rohimá, mas recebe para passar para Zerampin, que também não tem desejo de receber, mas recebe por um pedido de Malhut. Veja, a própria pessoa que está em Malhut já também pede sem desejo de receber para si mesmo, porque agora ela está em inteireza e está no mesmo aspecto desse grupo aqui. Se ela tiver egocentrismo, egoísmo, ela não recebe. Ela não vai receber essa luz de forma alguma. E aí continua. Assim se dá o processo de Malhut. Na medida em que seus desejos são corrigidos de egoísmo para altruísmo, pede que Zerampin receba a luz pelo bem do Criador. Nesse sentido, Zerampin solicita a luz de Binah, subsequentemente Binah se volta para Rohimá e recebe desta quantidade solicitada de luz, passando então para Zerampin. Malhut, na medida das suas propriedades corrigidas, se funde com Zerampin e dá equivalência à forma, desejos de receber essa luz. Ou seja, o próprio Malhut, a pessoa que está aqui em Malhut, se transforma e vira também essa luz de doação e se junta lá. E aí ele começa a não querer desejar receber nada para si mesmo, mas só quer receber a própria luz pelo bem do Criador. Keter, Rohimá e Gá de Binah não querem receber a luz, mas começando por Zat de Binah e Sheshut, o desejo de receber a luz a fim de transmiti-la para os inferiores. Então veja, a gente tem aqui Gálgata, que é testa, que é o nível superior, não é? Que é aqui, ó, geralmente o GE, Gálgata Enai, não é? E aqui nós temos olhos, que nós chamamos, né, Enai de olhos. A gente está repetindo aqui, mas é muito bom isso para gravar. A repetição vai fazendo com que vocês possam entender mais profundamente. Gar, que é Nikivei e Enai, são as pupilas. Veja, aqui já está no Gar de Binah. Ou seja, exatamente abaixo aqui, ó, junto ainda com o sistema de Gálgata Enai, porque olhos e os olhos vão ter a pupila, não é? Dentro dos olhos tem as pupilas, então é uma questão dentro da outra. Quando desce aqui para Zat de Binah, não é, que também é chamado de Yesheshut, agora eu tenho ouvido. Olha, observe que, lógico que tudo está ligado à construção do corpo do ser humano, mas essa percepção é espiritual. Então veja, eu tenho Ozen, que é ouvido, né, Gálgata, ou Mitzar, que é testa, Enai, que são os olhos, Nikvei Enai, pupilas, Ozen, que é ouvido, Roten, agora Zerampin, que é nariz, e P, que é boca, que é Malhut, não é? Da onde a ideia aqui é que a boca ela vai fazer a reza, né? Ela vai ter. Então aqui é doação e recepção. E aqui nós chamamos de Arrap, né? Justamente por causa das iniciais dessas letras. Aqui teria que ser o rap, né? Mas aí a tradução aqui trouxe como Arrap, tá vendo? Mas o certo aqui a palavra é Ozen, não é? E pode dar uma confundida às vezes em você sobre essa questão aqui de se falar desses três mundos. A própria Malhut é a criatura, o desejo egoísta de receber prazer, de desfrutar a luz do Criador. Esse desejo de desfrutar a luz do Criador, ou o Criador, que são o mesmo, né? Ou seja, a luz do Criador e o Criador são o mesmo, é a essência de Malhut, né? E nós fazemos parte de Malhut. No entanto, se temos somente desejos egoístas, sentimos a luz do Criador como prazeres em nosso mundo. Esta é uma dose minúscula da sua luz, ou seja, se tivermos desejos egoístas, vamos trocar a verdadeira luz por coisas que vão acontecer aqui nesse mundo, esses prazeres aqui nesse mundo, né? Prazer é tudo aquilo que você te leva à frente, por exemplo. Quero um carro, compra um carro, o carro está lá, você fica feliz, mas aquilo dura só um tempo, né? Quero comer tal comida, como, estou alimentado e aí aquela comida não dá mais, né? Não consigo mais comer aquela comida. Eu quero, né, hoje eu quero fazer aquilo, são desejos momentâneos. Então, isso tudo, todos esses desejos são a luz do Criador, descrita aqui, né, nos prazeres do nosso mundo, tá vendo?
Então, ao corrigir nossas propriedades, podemos ascender aos degraus espirituais do mundo superior e lá experimentar o verdadeiro deleite do Criador. De acordo com a ideia da criação, Malhut precisa receber a luz das 4 sefirotes anteriores e se deleitar com ela. Assim, a própria Malhut consiste de 5 partes. Ela recebe a luz das sefirotes precedentes em 4 partes e assente na quinta. Todas as sefirotes que precedem Malhut, excluindo ela mesma, são semelhantes aos nossos órgãos dos sentidos, né? E Malhut é como o coração, que recebe de todos os órgãos, cérebro, visão, audição, olfato, né, paladar e tato. O coração é Malhut. E os órgãos sensoriais são as primeiras 9 sefirotes que precedem Malhut. Tá vendo? Então, isso significa que aqui nessa árvore, que esses órgãos vão ser, né, essas 9, né, sefirotes aqui. E aqui em Malhut vai ser o coração, a parte do coração que começa essa busca. Todas essas partes de Malhut, elas são egoístas e desejam recebê-los de prazer, de modo a desfrutá-la. Com tais propriedades, Malhut não pode receber mais do que uma minúscula dose da luz de nosso mundo, sentindo o Criador de um modo chamado este mundo. Contudo, se Malhut, ou seja, cada um de nós, fosse receber desejos, aspirações do alto para proporcionar deleite ao Criador, na mesma medida em que sentimos o Criador, concedendo-nos a nós com esta propriedade, desejo, o homem ascenderia espiritualmente a um nível acima do nosso mundo. E ele sentiria o Criador como uma luz espiritual, prazer altruísta e grande sabedoria, conquista de pensamento elevado e essência da vida. Muito bem. Para isso é preciso a tela. Tela. Malhut, o homem, pode receber luz apenas de desejos anti-egoístas. Se tais desejos aparecem em Malhut como resultado da percepção de que o egoísmo é inimigo dela. Com a ajuda da Cabala, em razão do ódio pelo egoísmo, Malhut pode repelir o prazeres egoísta no interesse da perfeição espiritual, isto é, da semelhança ao Criador em seu desejo de agradá-lo e agir em amor a ele. Essa capacidade de repelir a recepção egoísta de prazer é chamado tela, e o prazer repelido é chamado luz de retorno. E o prazer que chega até Malhut é chamado de luz direta. É justamente no prazer repelido, ou seja, no desejo de dar sincera e altruisticamente, que o homem pode sentir a luz do Criador e a suprema sabedoria. Como Malhut, o egoísmo do homem precisa repelir os desejos das 5 partes do seu egoísmo. A tela refletora também deve ter 5 partes. Assim, esta cria 5 partes de luz de retorno. As 5 partes da luz são designadas pelos nomes de Sefirotes, cada uma das quais recebe as 5 espécies de luz diretas, são chamados Neharaim, Nefesh, Rua, Neshama, Hayah e Yehidah. É a luz que emana do Criador e desce da seguinte forma: Yehidah, Hayah, Neshama, Rua e Nefesh. A gente leu, né, o nome de Nefesh, quando a gente lê aqui, ó, Nun, o N, o R, o N, o C, não é? E o Yud, na verdade, Nun, Resh, Nun novamente, e aqui é Hayah com Het, né? E Yehidah com Yud. Então, muito bem. Continuando. Agora que a gente sabe que a tela, né, é o desejo de lutar contra o desejo da recepção egoísta, após Malhut refletir a luz de prazer, ela decide recebê-la a fim de agradar o Criador. Ou seja, tudo que eu faço é para o Criador, pois ele quer que Malhut receba o prazer e o sinta. O reflexo de todo o prazer recebido é chamado Rosh, cabeça, a recepção parcial da luz, até o ponto dos poderes anti-egoístas de alguém, denominando-se Tor, que é a parte interna, não é o interior.
Os desejos irrealizados devido à ausência de uma tela para eles são chamados SOF, fim, tá vendo? Ver diagrama, a gente vai ver o diagrama já já. Esta é a estrutura da alma, CRI, vaso, desejo altruísta, corrigido, parte SUF é o corpo espiritual. Atribuímos os nomes do nosso corpo fisiológico à parte da estrutura espiritual, a saber, cabeça, tronco e membros. Roche, cabeça, compreende 5 partes do crânio. Gálgata, né, que é o crânio, Gálgata, olhos, Enaim, orelha, Osnaim, e nariz, Rotem e boca, P. Há 5 partes no guf do tronco, desde a boca, né, P, até o umbigo, que é chamado de tabor. Nos membros, há 5 partes do umbigo ao dedo dos pés, chamado dos dedos, né, do umbigo aos dedos do pé. E aqui a gente tem uma descrição de como mais ou menos isso funciona. Veja, 5 partes, mais 5 partes, mais 5 partes. Partes da cabeça, não é? Depois até o umbigo e do umbigo até os pés. Que vão ser aqui, ó. Vão ter as luzes, Or, né? Rotse, a luz que retorna. Aqui nós temos Oixá, a luz direta. Aqui a gente tem Or Makif, a luz circuncidante. Essa luz vai descer dos mundos espirituais em Keter, Rorimá, Binah e Zerampim, Malhut Keter, Rorimá, Binah e Zerampim, Malhut Keter, Rorimá, Binah e Zerampim, Malhut. Esse é o esquema da descida da espiritualidade. Qual a proporção que nós devemos aqui? A proporção inversa entre o vaso e a luz. Quanto maior a força de Malhut para contrapor o egoísmo, tanto maior a luz que a penetra. No entanto, mesmo que alguém trabalhe na correção da porção mais espessa do vaso, ele recebe a luz por seus esforços em seus desejos mais sutis. Veja, os esforços não são religiosos, não são, mas nos seus desejos mais sutis, ou seja, controlar e conter esses desejos negativos. Em outras palavras, existe uma proporção inversa entre o vaso e a luz. Quanto mais espesso o desejo cri e for corrigido, tanto maior a luz que penetra Malhut. Vaso, contudo, ela penetra no cri, desejo superior de Malhut. Como Malhut, isto é, tudo que existe da parte do Criador, né, que existe a parte do Criador, não está lá no Criador, é absolutamente egoísta. Veja, por isso que nós temos vários níveis de Malhut. Nós não temos, não só um nível de Malhut, são estágios espirituais, ó, Malhut e também Malhut aqui em cima. Então, esses estágios, né? Então veja, quanto maior fosse Malhut para contrapor o egoísmo, tanto maior a luz que penetra. No entanto, mesmo que alguém trabalhe na correção da proporção mais espessa do vaso, ela recebe a luz por seus esforços e seus desejos mais sutis. Em outras palavras, é a proporção inversa entre o vaso e a luz. Ou seja, quanto mais espesso for esse desejo, significa que ele vai receber mais luz, existe mais força, não é? Então ela penetra, contudo, né, a luz penetra em Malhut, que é o vaso, que ela penetra o Kri. Na verdade, o desejo que está dentro da pessoa que deve ser mudado, que é o superior de Malhut. Com Malhut, tudo que existe a parte do Criador é absolutamente egoísta, ou seja, ela só pode ser corrigida, difundido dentro de si mesma. A propriedade de Binah, o Criador, nesse estágio, é doação sem recepção. A propriedade do altruísmo absoluto, da doação desinteressada. Receber tal propriedade, desejo, é equivalente a ascender ao nível de Malhut para Binah. Então veja, aqui ó, se todas as partes do Kri podem receber, né, a luz, então toda a luz externa entra nas Sefirotes. Veja, luz de Eridá, Rayá, Neshama, Ru e Nefesh. As Sefirotes, né, Keter, Rorimá, Binah, Zerampim e Malhut, e aqui tem a correspondência desses níveis espirituais com as Sefirotes, como a gente sempre ensina, ó. Eridá está em Keter, Rayá em Rorimá, Neshama em Binah, Ru em Zerampim e Nefesh em Malhut.
A própria Malhut é a vontade de receber prazer. A proibição imposta à recepção de prazer para si mesmo é chamada a primeira restrição, é Tzitsum Aleph. A restrição é uma proibição da recepção de prazer. No entanto, se quem recebe aspira a agradar o Criador, não a si mesmo lhe é permitido o prazer. Veja, o prazer ele não é proibido, ele só é proibido quando não é para agradar o Criador. Aí ele torna-se proibido. Quer Malhut ou queira ou não ser ela a alma do homem, tem desejos egoístas, né? De qualquer forma. A luz não a penetrará, não será sentida em seu interior, por isso somos totalmente incapazes de sentir o espiritual, o Criador. Então, quer dizer, por mais que nós lutemos, nós somos sempre egoístas. Quer dizer que a gente nunca vai poder chegar numa luz de proporção igual a do Criador e senti-lo, como muitas pessoas dizem que sente Deus. Mas vamos em frente para entender. O estado de Katnut Piquenês. Contudo, Malhut não é a única Sefirá que não consegue receber a luz do mundo de Atzilut para baixo. As Sefirotes Biná e Zerampim também não podem receber a luz. Essa proibição é chamada de segunda restrição, Tzitsum Beit. Nesta Malhut, aparentemente, acende em seus desejos, para Sefirá Biná, seus desejos de recepção. Dominam três Sefirotes, veja, Biná, Zerampim e Malhut. Pois as Sefirotes de Biná e Zerampim também se enquadram na regra desejo da Malhut elevada, tá vendo? E se um parte-sufre, se uma parte não tem força para se contrapor aos seus desejos egoístas, a recepção nas Sefirotes Biná, Zerampim e Malhut, que é a Rap, como a gente viu em cima, sua parte inferior não está apta a recebê-la à luz do Criador. Então veja, ó, se não tem força para contrapor os desejos negativos, quais são os desejos negativos? Lashon Hará, mentira, tudo isso são desejos que a gente usa do própria luz para fazer o mal, tá vendo? Então tudo que eu desejo mesmo só para receber para mim mesmo, não é? O desejo do meu prazer, então tudo isso está dentro desse sistema egoísta de recepção nas Sefirotes Biná, Zerampim e Malhut, isso é a Rap. Sua parte inferior não está apta a receber a luz do Criador, pois a receberá egoisticamente. Dessa forma, causando grande dano a si mesmo. Para evitar isso, a parte superior do Parsuf, a Sefirot Keter e Rohimad Galgatenai, se separam da inferior mediante ao Parsa, que são divisórias, através do qual a luz não pode transmitir para baixo, portanto, como resultado da ascensão de Malhut Binar, na Binar, cada degrau foi dividido em duas partes. Veja, então eu tenho Gálgata Enai, uma divisão, né? Gálgata, uma divisão, Rohimá, mais uma divisão, Binar, Zerampim e Ozi, né? São mais uma divisão, aqui existe um passo, tá vendo essa divisão? E aí eu tenho Binar, Ozen e Zerampim Rotem, não é? Então, aqui eu já tenho mais outra divisão dentro desse sistema, não é? De Torá. Então, juntas são chamadas de Arrap, Ozen, Rotem e P. Muito bem. Malhut restringiu essas propagações dessas luzes do interior do Patsuf e duas partes se formaram. Galgatenai, é chamado de Geer, recepção da luz, isso é, as Sefirot Ket e Rohimá recebe as luzes de Nef Shirua, enquanto outra parte do Patsuf, Sefirot Binah, Zerampim e Malhut, né, ficam abaixo de Parsa e, portanto, recebem luz. Suas luzes correspondentes a Neshama, Hayá e Eridá também permanecem fora do Patsuf. Veja, então, aqui eu tenho que essas sefirás vão ficar fora de Keter, Orrimá, Biná, e o Patsuf, ó, vai estar aqui embaixo, né? Ou seja, GE,
esses níveis de alma estão acima, enquanto a RAP, que é essas três partes, Binah, Zarampi e Malhut, também estão separadas ainda desse nível. Por isso que lá a gente falou que nem todo mundo que está no mundo da ação, Nefesh, chegou ainda a Nefesh, está vivendo uma vida totalmente desregrada da Torá, tá vendo? Por isso é que está essa loucura toda aí. Esse degrau, parte Suf, é privado da luz de Neshama, Hayah e Ridá, e fica apenas com a luz de Nefesh Rua, né? Chamada de ar, tá vendo? Então, aqui vai ser chamado desse oxigênio ar. Isso é designado pela introdução da letra Yud na palavra Or, né? Então vai ser a letra Yud vai entrar na palavra Or, que é Aleph, Vav e Resh. Assim, a palavra luz, que é Or, se transforma em Ar, que é Avi, Aleph, Vav, Yud, Iresh. No estado do vaso, nesse estado, o vaso é chamado de Katinut, de pequeno. Em outras palavras, a ascensão de Malhut, Abinah, é designada pela introdução da letra Yud na palavra Or, Aleph, Vav, Resh, né? E então, mais Yud igual a Aleph, Vav, Yud. Tá vendo? Então, essa palavra agora vai se tornar Iresh, né? Avir. Então, não tem nada a ver com tudo aquilo que nos ensinaram até hoje. Veja, quando cita lá que os alunos do Rabi Akiva morreram tudo sem oxigênio, não é? Veja, na verdade está falando dessa troca aqui, ó. A palavra or, não é? Vamos ler aqui na Torá, ó, a palavra or, luz, que é uma luz para a alma, e disse Deus, haja luz, né? Ó, Vaiomer Elohim Errir Or, né? Vairri Or. Então, essa palavra or aqui, ó, tá vendo? É o que está sendo salientado no nosso estudo. Então, ela passa aqui e ela, então, agora, não é? Ela tem uma nova conotação. Ó, então nós temos Or, né? A gematria aqui é 207. E aí ela vai mudar agora, porque ela vai agora se transformar, ó, em ave. Aleph, Vav, Yud, Resh. Vamos lá. Vamos ver aqui o que acontece aqui, ó. Vamos copiar aqui. Ela vai receber aqui nela, ó, um Yud. Essa letra ela vai mudar de som. O Vav muda de som. E aí agora se transforma em ave. Ops, não é isso. É Yud. Ops, não é um Nu também. E assim vai. Ó, então aqui, ó, tá vendo? Mudou. O que aconteceu aqui? Entrou em Yud, tá vendo? Então, vamos continuar a leitura aqui do nosso estudo. O que acontece? A linguagem aqui agora está mudando totalmente, não é? Veja, ó. Então, ó, esse degrau participa é privado da luz de Neshama, Hayah e Ridá, e fica apenas com a luz de Nefesh Rua, como a gente pode ver aqui, ó, Keter e Rorimá. Só esse nível aqui de cima. Chamada Ar, tá vendo? Chamada, na verdade, Avir, né? Isto é, designado pela introdução da letra Yud na palavra Or, que é luz, como a gente viu aqui, ó. Isso vai ser designado exatamente dentro dessa questão de que a letra Yud, agora ela adentra esse sistema chamado luz, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho a palavra luz, como a gente viu na Torá.
O Yud entrou aqui no meio, vamos destacar o Yud para a gente entender. E aí agora eu tenho a palavra ar, tá vendo? Que é avir. Muito bem. Então, esse estado do Vada é chamado Katinut, pequenez, em outras palavras, a ascensão de Malhut Abiná. É designado pela introdução à letra Yud na palavra Or, não é? Isso significa que devido à ascensão de Malhut Abiná, o Partsuf perdeu a sua luz e ficou com ar, tá vendo? E em tal estado, o degrau do Partsuf é chamado Katinut, pequenez, onde as Sefirot Keter e Rohimá possuem apenas a luz de Nefshirua, pois as Sefirot Binah, de Zerampim e Malhut estão abaixo do Parsa e não recebem a luz do Parsa, né? E não recebem luz. O Parsa impede que a luz se espalhe abaixo, não é? E as Sefirot Keter, Rohimá e Binah, Zerampim e Malhut são designados pelas perguntas das letras. Veja, aqui a gente tem mais um entendimento então da palavra Elohim, não é? Ó, o Aleph que está em Malhut, o Lamed, não é, que está aqui em Zerampim, o Rei, que está aqui em Biná, o Yud, que está em Rohimá, e aqui o Men, que está em Keter. Então, aqui é a construção do nome Elohim, não é? Então começa a assistir, surge a pergunta, não é? Quem poderá amar, quem poderá me ajudar, até que chega a palavra mim, de Elohim. Muito bem. Na ordem inversa, essas letras formam o nome do Criador, não é? Ou seja, se eu leio aqui, não é? Tá vendo, ó, Mi, Men Yud, o Re, não é? O Lamed e o Aleph. Mas na ordem inversa, se eu ler de cima para cima, de baixo para cima, formam a palavra Elohim, não é? Então, onde Gálgata, não é, Enai, a letra Men, Yud, In pronuncia-se Mi. E a Rap, que é, né, aquelas partes do rosto, elas são Aleph, Lamed e Rei, que é a palavra Ele. Assim como o homem alcança o Criador de baixo para cima, o nome do Criador, Elohim, é lido de baixo para cima. Após o nascimento de todos os mundos e a descida de toda a criação para o nosso mundo, todos os partes-sufins do mundo de Atzilut e do mundo de Biá, não é? O mundo de Atzilut é o mais elevado, está entre Keter e Rohimá, e Biá é Beriá, Yetzirá e Asiá. Passaram para o estado de pequenez, tá vendo? E aí, assim, a luz que está presente em Galgatenai, mas ausente em Arrap. Então, veja, tá só lá em cima, mas embaixo não está. Que é o degrau superior. Desceu, então, para Galgatenai, do degrau inferior, desse modo formando a escada espiritual entre o Criador e o homem em nosso mundo. E a parte mais baixa do último degrau espiritual do mundo de Asiá caiu em um ponto no coração do homem. Veja, tudo isso aqui que a gente está construindo é dentro do ser humano. Consequentemente, todos os degraus intermediários agora existem um dentro do outro, ou a Rap do degrau superior está dentro de Gálgata Enai, do mundo inferior. E aí começa, né? Então, a descida da luz que vem do Criador para baixo, no homem do nosso mundo, o mundo de Adão Kadmon, não é? A cabeça de Airampim, que é incompreensível e considerado infinito. Aí tem o mundo aqui de Atzilut, né? Keter e Rohimá. O Gálgata, Enai e Rohimá caíram no mundo de Briá. Aqui nós temos Binah, Zerampim e Malhut, desse nível aqui, ó. É o mundo de Briá, Gálgata, Enai do mundo de Atzilut. Depois descemos aqui para o próximo mundo, ó, vai ficando um dentro do outro. Passou de Adão Kadmon para baixo, é um dentro do outro. O mundo de Yetzirá, não é? Gálgata, Enai e a Rap do mundo de Briá. Veja, cada um desses mundos vão ter a mesma construção. Ou seja, o mesmo mundo o mundo de Briá, pelo mundo de Briá, também vai ter Gálgata, Enai, vai ter a Rap do mundo de Atzilut, e também vão ter os mesmos níveis de alma, não é? Mas nos mundos superiores. Cada grau onde há menos recepção e mais doação.
E quanto menos recepção tiver, mais perto do eterno se está. O mundo de Yetzirah, né, também vai ter o mundo de Asiá, Galgatainai, HP e o mundo de Yetzirah. Aí chegamos no nosso mundo, que é onde vai ter que existir esse ponto no coração do homem que conhece a rápida do mundo de Asiá, que é aqui em cima. Ó. Então, é algo que demanda muito esforço e muito entendimento para começar a compreensão. A soma dos desejos do homem é mencionada como seu coração. Vimos que não é o coração de carne, que nós entendemos, um músculo, etc. Dado que a natureza com a qual nascemos é o egoísmo absoluto, o homem não sente o ponto espiritual em seu coração. No entanto, em algum ponto, em uma de suas reencarnações, ele começa gradualmente a esforçar-se para chegar à causa da vida, ou às causas da vida. As suas avaliações, ele anseia por alcançar a si mesmo, sua origem, assim como você faz exatamente agora. A aspiração do homem ao Criador é precisamente essa inspiração de chegar à sua origem. A insatisfação do homem na vida com frequência o ajuda nessa busca. Quando ao seu redor não há nada que o atraia, tais circunstâncias são enviadas do alto, de modo que ele comece a sentir um ponto vazio em seu coração e para estimulá-lo o desejo de preenchê-lo. Veja, então toda vez que você sente um vazio, uma escuridão, algo que está faltando, é porque Deus está te convidando a preencher esse vazio através da compreensão da Kabbalah. O Criador se manifesta como uma qualidade altruísta de proporcionar prazer sem qualquer benefício para si mesmo. A partir daí, podemos entender a propriedade da Sefirot Keter, Rohimá e Binah, que compartilham da propriedade de doação do Criador. A única criação é Malhut, o desejo de receber luz, prazer. Todos nós, no nosso mundo inteiro, somos parte mais inferior dessa Malhut egoísta. Então, todo mundo está nesse sistema de egoísmo.